Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões de anagramas da prova da Receita Federal do Brasil para os cargos de auditor fiscal e também para o cargo de analista tributário. Essa prova foi aplicada pela banca FGV no dia 19 de março de 2023. Vamos lá como foi cobrado esse assunto nessa prova. Primeira questão, então foram duas questões, as questões vieram para o cargo de auditor fiscal e também para analista tributário, todas as duas é referente ao conteúdo de anagramas. Então vamos fazer aqui primeiro a questão envolvendo anagramas da prova de auditor fiscal, que dizia o seguinte: o número de anagramas que pode ser formado com as letras da palavra democracia. Então a palavra escolhida pela banca para essa prova foi democracia, em que todas as vogais estejam juntas e que todas as consoantes também estejam juntas. Então, primeiro passo, quando eu quero fazer anagramas de uma palavra, que é a permutação das letras, é verificar quantas letras tem a palavra escolhida. Então, observe que a palavra democracia, ela vai ter exatamente 10 letras. Então, eu tenho lá 10 letras da palavra democracia. E agora eu vou verificar, como ela quer separar em vogais e consoante, eu tenho que verificar quantas vogais eu vou ter e quantas consoantes vai ter nessa minha palavra. Então, o Vzinho aqui para vogal e o C para consoante. Então, consoantes, tem um D, tem um M, tem um C, tem um R e tem um C. São 5 consoantes e 5 vogais. Então, tem 10 letras, 5 é consoante e 5 é vogais. Agora, eu preciso verificar qual dessas letras estão se repetindo, se tem vogais se repetindo e se tem consoantes se repetindo. Dentro das vogais, ó, tem repetição das letras A. Então, dessas 5, eu sei que vai ter duas letras A que vai se repetir. Então, tem um 2A aqui que está se repetindo, 2A. Já para as consoantes, então a gente vai ver que eu tenho um 2C se repetindo. Tem um C, tem um C, tem um 2C se repetindo. Então, eu tenho que fazer primeiro essa análise, verificar quantas letras tem e quantas dessas letras irão se repetir. Agora ficou fácil porque eu coloco cada tracinho representando cada letra dessa minha palavra. Se eu tenho 10 letras, eu vou ter 10 tracinhos, olha. Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer os blocos. Os blocos é referente às vogais juntas e às consoantes juntas. Eu vou começar aqui pelas vogais. Então, eu tenho que selecionar, eu tenho 5 vogais, então eu vou selecionar as 5 que vão ficar juntas. Então, esse bloco inicial aqui é referente a minhas vogais. Então, aqui eu tenho minhas vogais, ó. São 5 vogais, colocando aqui. Aqui são as vogais. Beleza? E agora eu vou fazer o bloco referente a consoante. Então, esse aqui é um bloco também, agora só que é as minhas consoantes. Então, se é para ficar juntos, eu crio um bloco de letras. Tá aqui o bloco das minhas consoantes. Então, tenho aqui consoantes. Beleza. Agora é só fazer a permutação desses blocos. Quantas vogais eu tenho? Tenho lá 5. Então, é 5 fatorial. É 5 fatorial. Vou verificar se tem ou não letras repetidas. Tenho 2 letras repetidas. Se tem 2 letras repetidas, se tem repetição, tem divisão. Então, fica lá por fatorial das letras repetidas. Nesse caso, 2. Multiplico a quantidade de letras que consta no blocozinho da consoante. Tenho 5 consoantes. É 5 fatorial. É a permutação dessas 5 letras. E também tem repetição. Se tem letras repetidas, eu faço a divisão. E agora, muito importante, porque eu tenho esses dois blocos. O comando da questão aqui não disse que era para iniciar com as vogais. O comando da questão aqui não disse que era para terminar com consoante. Então, eu posso fazer aqui a permutação do bloco. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação também com a permutação de 2. Como eu tenho 2 blocos, vou fazer a permutação de 2. Agora é só fazer essa operação. Fazendo aqui essa operação com o fatorial, trazendo para cá. O fatorial de 2 é 2 fatorial, é 2 vezes 1, dá 2. Onde eu tenho lá, fatorial de 5 é 120. E o fatorial de 2 é
2 dividido por 2. Da mesma forma, 120 dividido por 2. Agora eu tenho lá o valor 2, que vai multiplicar. Quanto é 120 dividido por 2? 60. Da mesma forma, 120 dividido por 2, 60. Ficou lá 60 vezes 60, dava 3.600. Tinha a resposta aqui, a letra A, se você fosse fazer apenas a permutação das vogais e consoante, e não fizesse a permutação do bloco. Então, eu tenho lá 3.600 vezes 2. 3.600 vezes 2, a gente vai ter um total de 7.200 anagramas dessa palavra democracia, como foi pedido aqui para o cargo de auditor fiscal. Então, a resposta correta aqui, letra C. A segunda questão vem lá da prova de analista tributário, que dizia o seguinte: a quantidade de anagramas, então ele quer também a permutação das letras, a palavra escolhida foi saudade, nos quais todas as vogais estejam juntas. Então, novamente, se eu quero trabalhar com anagramas, eu tenho que verificar quantas letras tem. Então, aqui, para a palavra saudade, eu tenho 7 letras. E vou verificar dessas 7 letras se tem ou não letras repetidas. Ó. Eu vou fazer aqui a verificação se tem ou não letras repetidas. Então, eu verifico que eu tenho o A se repetindo e tenho o D também se repetindo. Então, eu tenho aqui, da letra A, eu tenho 2 letras A. E se eu tenho uma letra D se repetindo, eu coloco 2. Por que eu faço isso? Porque eu sei que vai ter divisão. Vai dividir por 2 fatorial e vai dividir também por 2 fatorial. Por causa da letra A e por causa da letra D. Agora eu vou colocar os tracinhos referente à quantidade de letras da palavra. Eu tenho aqui 7 letras, então eu vou colocar 7 tracinhos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou dividir em bloco, ó. Ele disse lá que eu fizesse as vogais juntas. Quantas vogais eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 vogais. Vou fazer aqui o bloco referente às vogais. Então, seleciono lá 4 letras, 4 tracinhos. E agora eu vou colocar como se esse bloco inicial aqui fosse o bloco das vogais. Ó. Tá aqui o bloco das vogais. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer agora? Permutação desse bloco das letras referente à quantidade de vogais que estão dentro desse bloco. Aqui eu tenho 4 letras, então por isso que vai ficar 4 fatorial. Agora, eu tenho que perguntar, dessas vogais, tem letras se repetindo? Tem. Tem uma quantidade de 2 letras A. Então, por isso que eu vou dividir por 2 fatorial. Divido por 2 fatorial. E agora, muito importante, porque da mesma forma da prova, né, da questão da prova de auditor, aqui não disse que era para iniciar com vogal. Então, por isso que eu vou pegar esse bloco e ele vai permutar junto com as 3 letras restantes. Eu vou pegar aqui esse bloco e vou fazer a permutação com as 3 letras. Então, eu tenho 3 letras aqui com o bloco, eu tenho lá 4 fatorial. 4 fatorial, porque eu estou contando a letra S, a D e a D, que é essas 3 mais esse bloco. Por isso ficou permutação de 4. Tem letras se repetidas? Observa lá que tem sim. O bloco é apenas um conjunto de vogais. Então, por isso que eu vou dividir apenas com aquela letra que se repetiu, que foi a letra D. Então, aqui é dividido por 2 fatorial por causa da letra que está se repetindo, a letra D que está se repetindo. Agora é só multiplicação. Quanto é o valor de 4 fatorial? Operação com fatorial, a gente pega lá o valor 4 e faz uma multiplicação até o número 1. Multiplicação sucessiva. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu tenho lá 24. Dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu tenho lá dividido por 2. Agora, multiplicado também por 24, que é 4 fatorial, dividido por 2. 24 dividido por 2, tem um total de 12. Multiplicado por quanto? 24 dividido por 2, vou ter 12. E 12 vezes 12, a multiplicação total de 144 anagramas. Resposta correta aqui para essa questão, letra B. Letra B. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da resolução das 2 questões do conteúdo de anagrama da prova da Receita Federal do Brasil para os cargos de auditor fiscal e analista tributário
dessa prova, certo? Se você gostou, comenta aí o vídeo, curte, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em prova da disciplina de RLM. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.